primeira live, onde falaremos sobre Shambhala. Shambhala é, na verdade, onde deu início ao Reiki. Shambhala foi uma criação do mestre Saint Germain, na época de Atlântida, em que o Reiki do Mikao Usui foi inspirado, canalizado através da Shambhala. Até então era um assunto novo para mim. Recentemente conheci em maio, onde eu fiz a formação, a iniciação. E assim, interessante que eu conheci, foi até Shambhala. Shambhala é uma cidade de luz, não fica nesse plano terreno. Tive o privilégio de visitar essa cidade, me encontrar com Saint Germain, num trabalho de investigação de consciente que eu fiz com uma amiga estelar, uma irmã estelar, não posso falar o nome dela ainda, e fizemos esse tour, esse passeio, onde fomos até Shambhala e nos encontramos com o mestre Saint Germain e toda a fraternidade branca, todos os mestres ascensionados. Até então, como disse, Shambhala era uma coisa diferente, nunca tinha ouvido falar. Interessante também, quando eu conheci Saint Germain, não o conhecia também. Foi em 2014, quando havia inaugurado aqui o Instituto Sofia Riga, no qual sou proprietário, um espaço terapêutico, fica aqui na Vila Prudente, Zona Leste. Falando sobre o Instituto Sofia Riga, é um espaço terapêutico que eu tenho desde 2014, onde Sofia Riga é uma filha desencarnada. Ela nasceu em 20 de agosto de 2007 e desencarnou no dia 25 de agosto de 2007, ou seja, ela durou 5 dias. Ela nasceu com um problema, uma grave patologia no coração, chamada tetralogia de Fallot, onde foi submetida a uma cirurgia em questão de dias, mas acabou não resistindo. Bem-vinda, Vanja, grande mana da BPR. Então, continuando falando sobre a Sofia, uma filha desencarnada que inspirou a estar inaugurando o Instituto Sofia Riga, um espaço terapêutico que tenho desde 2014, onde Saint Germain me veio fazer uma visita um dia desses. Bem-vinda, Vanja. Foi apresentado Saint Germain, ele apareceu nos trabalhos de investigação de consciente também, ou regressão terapêutica. E apareceu um senhor barbudo, até então era muito parecido com Jesus, né? Eu li assim, mas não era Jesus. E aí fiquei sabendo que era Saint Germain. Aí continuei as minhas pesquisas, o contato com ele foi constante, até que, como disse, havia dito anteriormente, em maio desse ano, exatamente no Dia das Mães, fiz uma visita até Shambhala, onde Saint Germain estava ali, me recebeu e me disse que eu estava junto com essa minha irmã estelar em Shambhala. Perguntei para ele o que é Shambhala, o que significa. Ele falou: vai pesquisar. E pesquisando, Shambhala é uma cidade que não fica nesse plano, fica no plano de luz, e que ela já existiu fisicamente. Ela na região da Mongólia, ali na Ásia, no deserto de Gobi. Na época de Atlântida, né, existia esse espaço físico, mas hoje é só um espaço do plano de luz. Quem quiser fazer pergunta, é só digitar aí no chat. E aí então, pesquisando sobre Shambhala, além de ser essa cidade de luz, é também uma terapia, né, vamos assim dizer, que deu início ao Reiki, onde Saint Germain, né, ele criou essa técnica de imposição de mãos, onde deu origem ao Reiki, e Mikao Usui, posteriormente no século passado, ele canalizou o Reiki Usui. Então, o Shambhala tem 352 símbolos. E vocês podem me perguntar como é que faz para decorar todos esses símbolos, sendo que o Reiki são 6 símbolos e eu sou reikiano também, mas confesso a vocês que até hoje não decorei os símbolos do Reiki, que são só 6. Imagino os 352 do Shambhala.
mas é um trabalho muito prático, não é necessário a gente ficar decorando nada, não precisa ficar tentando memorizar, desenhar, porque o que vale é a intenção. Então, como disse, sou reikiano também, mas o Shambhala é um reiki mais potente. Não querendo menosprezar o reiki também é muito bom, mas o Shambhala ele tem uma ação assim mais rápido, é mais breve. Para vocês terem uma ideia, uma sessão de Shambhala dura no máximo 10 minutos. As aplicações que eu tenho feito duram de 5 a 10 minutos, sendo que o reiki demora um pouquinho mais. O reiki é um procedimento mais metódico, né? Tem todo um ritual, sendo que Shambhala é um tratamento mais breve. Então, recebi essa iniciação em maio também, né? Assim que eu recebi o privilégio de visitar Shambhala, recebido por Saint Germain, comecei a estudar e pesquisar e, para minha surpresa, tinha essa técnica Shambhala também, que foi a criação do próprio Saint Germain, que deu origem ao reiki. Então me tornei mestre em Shambhala e a minha missão nessa encarnação é estar divulgando esse trabalho, tanto em cursos de formação quanto os tratamentos. O curso eu fiz com o mestre Paulo Trindade, de Belo Horizonte. Fala-se que o Shambhala é uma cura multidimensional. Eu não gosto muito de falar em cura, eu prefiro falar cuidar, porque na verdade assim, curar a gente não cura ninguém. Na verdade, como seres de luz despertos, todos nós somos curadores de nós mesmos. Então, o Shambhala não é para qualquer um, mesmo que a pessoa tenha uma boa intenção. Bem-vindo, Erika Kakuta, direto do Japão, bem-vinda, Erika. Então, o pessoal que quiser fazer pergunta, só digitar aí no chat. Então, ser de luz, o que é o ser de luz? Na minha opinião, né, é uma coisa muito pessoal. O ser eterno, o ser imortal, não é o nosso espírito. O nosso eu superior não é o nosso espírito, e sim o nosso ser de luz. E esse ser de luz tem uma capacidade. E essa capacidade a gente pode medir através da radiestesia cósmica. São movimentos com o pêndulo. Bem-vindo, mestre Reiki Giovanni Piccoli, bem-vindo, Giovanni. Giovanna Piccoli, bem-vinda. Então, a radiestesia cósmica, a gente consegue medir a frequência da capacidade de luz de um ser humano. Lembrando que todo ser humano é um ser de luz, mas a gente divide em ser de luz desperto e ser de luz não despertos. Para vocês terem uma ideia, na população mundial, 2/3 da população mundial não está desperta e não despertará nessa encarnação. 1/3 está despertando ou já está desperta. Dos despertos, temos hoje 2% da população mundial. Então vamos calculando aqui bem por cima, assim, uma população mundial tem 8 bilhões de habitantes, 2% seriam 1.600.000 seres despertos realmente. Mas é pouco perante a porcentagem da população mundial. Em termos de porcentagem é muito pouco, mas esses 2% atualmente estão sustentando basicamente essa capacidade de luz que temos no planeta. Então, com a radiestesia cósmica, a gente consegue medir essa capacidade de luz do ser humano. Eu estou nesse seleto grupo dos despertos. Isso não é uma coisa que eu falo de boca cheia, não. O despertar é uma missão que todo ser humano nessa encarnação veio, para despertar, para se conscientizar. Então, despertar dá muito trabalho e causa muito sofrimento também. Então, para ser um ser de luz desperto, tem muito trabalho, alguns sacrifícios também. Mas evolução é uma lei, evoluir é uma lei para todo ser humano. Então, para quem está despertando ou já está desperto, a nossa missão é despertar quem está querendo despertar, né? E para quem não vai despertar mesmo, os 2/3 da população,
Não tem mais jeito nessa encarnação, não haverá mais tempo. Quiser fazer pergunta, só digitar no chat. Bom, continuando. Então, Shambhala é um método de cura, né? Fui ensinar que é cura, mas eu gosto de falar não cura, mas um cuidar. Então, todo ser de luz desperto, ele tem essa capacidade de cura. Ele se autocura. Ele se automedica também. Então, todo o ser humano desperto, ele tem essa capacidade de cura e de se automedicar também. Todos os medicamentos estão nesse ser de luz. Então, Shambhala é um método de cuidar. Prefiro falar cuidar do que cura. Em que é utilizada a imposição de mãos também, através de símbolos. Temos 352 símbolos no Shambhala. E que, como eu disse a vocês, é impossível decorar todos esses símbolos. Esses símbolos ele vem de uma maneira intuitiva e a gente acaba meio que canalizando, visualizando quando a gente está praticando. Então, determinada pessoa, determinado ambiente, determinado ser vivo, seja animal ou vegetal, a gente necessita de alguns símbolos que, através da prática, eles são canalizados. A formação são 4 níveis também, bem parecido com o Reiki, sendo que o 4º nível é o nível mestrado, onde a gente pode iniciar outras pessoas. Então a ideia dessa live de hoje é a gente apresentar esse trabalho, uma missão que eu tenho nessa encarnação, é divulgar o Shambhala através dos cursos de formação, todos os níveis, e aplicação também, o cuidar. E no final aqui da live a gente vai fazer uma aplicação coletiva para o planeta, para seres vegetais, seres animais. E aí a hora que a gente estiver mentalizando, emanando, vocês só mentalizem a pessoa, né, que vocês queiram mandar, um Shambhala, ou uma planta, ou um animal. Então faremos esse cuidar coletivo. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, só digitar aí no chat. Então, o mestre Saint Germain me recebeu em Shambhala, exatamente no Dia das Mães, quando ele estava fazendo um trabalho de investigação inconsciente com uma irmã estelar, que eu não posso falar o nome dela ainda. Fomos fazer esse tour então, onde a gente foi parar em Shambhala. Até então nós dois não conhecíamos o local, fomos pesquisar. E Shambhala é uma cidade do plano de luz, em que os seres despertos, eles têm essa capacidade de ir até lá, fazer essa visita, fazer esse tour e ter o contato diretamente com Saint Germain. Vamos lá, transformar a cada alma. Você falou que esse trabalho não é para qualquer pessoa, poderia me explicar por quê? Bom, a começar, as pessoas que entraram nessa live com certeza são seres de luz despertos. Então, para ter esse chamado, é para seres de luz despertos, ou o ser de luz que está despertando também, né? Ser de luz que não está desperto não tem nem interesse nesses assuntos relacionados à espiritualidade. Érica, como a gente sabe se é um ser desperto ou não? Então, Érica, se você quiser, tá? Se o pessoal quiser, eu posso fazer essa medição. E lembrando que essa medição de frequência, dessa capacidade de luz, não é uma curiosidade não, tá? Não é por curiosidade. É para a gente saber lidar com pessoas, se elas têm interesse em certos assuntos ou não, né? E principalmente a questão da espiritualidade. Pessoas que não estão despertas, a gente não perde tempo para querer falar de espiritualidade. Então vamos lá. Érica Kakuta. Se você me permite, eu farei uma medição da sua frequência. E quem quiser também falar, tá? Quiser que eu meça a frequência. Se vocês quiserem também. Estaremos fazendo a medida através da radiestesia cósmica. Para quem é radiestesista, né? A radiestesia cósmica tem um movimento diferente. É um movimento em elipses que a gente fala, a contagem. Então vamos lá, transformar a cada alma, poderia deixar o seu nome também, por favor? Então vamos lá, Giovanna Piccoli. Como ser de luz que sou, capacidade de Giovanna Piccoli.
Eu acabei de medir da Giovana Piccoli. Giovana Piccoli, deixa aí, escreve para nós. Você acha que você é um ser de luz desperto, não desperto ou está despertando? Érica Kakuta. Acabei de medir da Érica. Érica, você acha que é um ser de luz desperto, não desperto ou está despertando? Lisiane Bernadette. Ah, és tu então da Transformar a Cadalma. Lisiane, bem-vinda Lisiane, humana da BPR. Vamos medir a frequência da Lisiane. Lisiane, digita aí para nós. Você acha que você é um ser de luz desperto, não desperto ou está despertando? Andréia Ferreira, bem-vinda. Bem-vinda, Andréia Ferreira. Estou medindo a capacidade de luz dos presentes aqui na live. Então, eu havia dito que o Shambhala, a formação em Shambhala, não é para qualquer ser humano, não. É para seres de luz despertos. A Lisiane acha que está despertando. Não, tu estás desperta já, Lisiane. Seja bem-vinda ao grupo dos despertos. André Ferreira, se quiser, eu posso medir a sua frequência também. E aí, Érica, você acha que é desperto ou não? Quem mais eu medi? Giovana, acha que é desperto ou não? Digite aí qual a opinião de vocês. Lisiane já é desperta. Andréia Ferreira, vamos medir a frequência. E aí, Andréia, tu achas que é desperta, não desperta ou está despertando? Vanja, vamos medir da Vanja também? Não havia medido a sua, Vanja? E aí, Vanja, o que tu achas? É desperta, não desperta ou está despertando? Então a Lisiane já é desperta. Parabéns, Lisiane, bem-vinda aos times dos despertos. Lembrando que capacidade de luz independe do nível intelectual. Temos seres de luz despertíssimos, com a capacidade de um anjo, de um arcanjo, e que então não tem nenhum nível cultural. Um exemplo nosso é o nosso Chico Xavier. Ele era um semi-analfabeto que tinha uma capacidade de luz tremenda. Era um arcanjo encarnado. Andréia já está desperta, tá, Andréia? Bem-vinda ao grupo dos despertos. Bom, todas que eu medi aqui, tá? Todas são despertas. Todas vocês estão despertas. Quem é aqui? A Lisiane, Andréia, Érica, Giovana, Vanja, todas vocês estão despertas. Parabéns. E qual a nossa missão, né? É a gente incentivar quem está querendo despertar. Então eu vou explicar aqui mais ou menos como é que funciona a questão da frequência na radiestesia cósmica. A gente mede a frequência do ser de luz. Vanja já é desperta, tá, Vanja? Acabei de medir a sua, você é desperta também. Então, para quem é radiestesista, a radiestesia tradicional ela não tem esse movimento de elipses. E na radiestesia cósmica, eu sou um radiestesista cósmico, a gente consegue medir através do número de elipses. Então, quanto maior o número de elipses, menor a capacidade de luz do ser humano. E quanto menor o número de frequências, maior a capacidade de luz. Ou seja, ela é inversamente proporcional. Então, vocês todas que estão aqui despertas, parabéns. Vamos manter essa frequência. E a tendência é sempre aumentar a frequência. Tá? Então, quem tem 8 elipses, algumas têm 8 elipses, algumas têm 3, então é o seleto grupo dos despertos. 8 elipses e 3 elipses. Então, a contagem das elipses é de 2 em 2, é par. Então, temos 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24.
24 é o máximo que o ser humano tem de capacidade de luz e frequência. 24 atualmente não existe mais. 20 é o maior número de frequência, ou seja, número de frequência 20, capacidade de luz bem baixa, frequência muito baixa. Para vocês terem uma ideia, 20 elipses são os psicopatas, os criminosos, pessoas que a gente considera que é quase um animal. Pessoas que fazem atrocidades. Muitos políticos estão, né, nessa faixa de frequência entre 20 e 18 elipses. Então, quanto maior o número de elipses, menor a capacidade de luz. Então, vocês aí estão entre 8 e 3 elipses. Aí vocês podem me perguntar, por que de 8 passou para 3? Esse é um estudo muito recente, né, que a gente está fazendo, através da radiestesia cósmica, que os seres mais espertos hoje são os de 3 elipses. A gente divide em 2 categorias, quando ele gira no sentido anti-horário e no sentido horário. Então, o top hoje são 3 elipses anti-horárias. Seria o ser desperto mesmo, em que o ser de luz, que é o nosso ser eterno, ele, com a capacidade do ser humano, eles estão praticamente com a mesma frequência. Então, temos frequência do ser de luz, que é a nossa essência, o nosso ser essencial, é a capacidade do ser humano. Então, quando o ser humano consegue 3 elipses anti-horárias, ele consegue se fundir ao ser de luz, que também tem 3 elipses anti-horárias, a gente considera que é um ser de luz desperto. Hoje eu me encontro nesse patamar de 3 elipses anti-horárias como ser humano e como ser de luz também. Então eu fui até Shambhala, e quem vai até Shambhala só seres de luz despertos, com 3 elipses horárias ou anti-horárias. 8 elipses pode até ser que alguém consiga com 8 elipses ir até lá. Então, o Shambhala é uma cidade no plano de luz, uma cidade que está numa dimensão muito acima, me falaram em 13ª dimensão. Então está na 13ª dimensão. E como ser de luz despertos, a gente pode ir até esses lugares, a gente pode ter contato com os mestres ascensionados. E isso tem a ver com mediunidade, canalização, incorporação? Não, isso tem a ver com frequência, tem a ver com equilíbrio frequencial. Lisiane, qual a fonte desse estudo da radiestesia cósmica? Eu vou deixar aqui para vocês, chama-se artechital.com.br. Artechital, arte, chital, S-H-I-T-A. Vou digitar aqui para vocês, tá? artechital.com. Eu digitei no chat para vocês, tá? artechital.com.br. E Artechital é uma escola, né, de radiestesia cósmica, onde une ciência e espiritualidade. A gente chama de engenharia cósmica. Engenharia cósmica é ciência e espiritualidade. E engenharia cósmica hoje, para vocês terem uma ideia, ela está acima da física quântica. Então essa frequência de elipses, que a gente mede a capacidade de luz do ser humano, ou o nível de consciência, é uma linguagem da geometria sagrada. Então a engenharia cósmica conversa através da geometria sagrada, onde a gente fala também que é a língua dos anjos. Como é Shambhala? Se diz Shambhala o espaço, Vanja, a cidade? É uma cidade que na verdade eu já estive lá várias vezes, mas até então eu não sabia. Eu sabia que era um plano muito superior, até então achava que era o nosso lar, mas o nosso lar é uma cidade espiritual. O plano de luz, ele fica acima do plano espiritual. Até então eu imaginava que o nosso lar era a casa do Pai, mas não é. O nosso lar é um plano espiritual que fica na 4ª dimensão, e a verdadeira casa do Pai é o plano de luz. É uma cidade assim, Vanja, que é muito parecida com o nosso lar, né? Para quem assistiu o filme Nosso Lar, é uma frequência vibracional, uma energia muito pura, né? Mas lá é além disso. Então,
Shambhala é uma cidade do plano de luz, em que tem vários departamentos, tem vários grupos de estudos, onde vira e mexe eu estava lá para fazer algum estudo, fazer alguma pesquisa, né? Até então não me falava o que era, achava que era nosso lar, eles falavam, então eu continuo achando que é nosso lar mesmo. Até que em maio, no Dia das Mães, no domingo à noite, fazendo uma investigação de consciente com uma irmã estelar, fomos até lá, recebidos nada mais nada menos que o mestre Saint-Germain. Ele nos apresentou Shambhala, que era uma cidade do plano de luz em que os seres luz despertos poderiam ter esse acesso, essa viagem, né? Essa viagem astral, esse desdobramento. Então ali a gente faz pesquisas, a gente estuda, e só para seres luz despertos mesmo. Então isso tem a ver com mediunidade, tem a ver com mediunidade avançada de incorporação? Não. Basta apenas ter um alinhamento vibracional. Vibracional não, frequencial. Então a frequência do ser de luz desperto consegue se conectar com os mestres ascensionados. Termos assim acessos a informações, a estudos. Então, quem quiser, né, fazer o curso de Shambhala, é muito parecido com o Reiki, são 4 níveis, né? Nível 1, 2, 3 são níveis que a gente vai se aperfeiçoando. E o 4º nível, que é o mestrado, a gente se torna mestre em Shambhala, onde pode inicializar outras pessoas. Pode ser feito online, né? Então, como havia dito, Shambhala é o que deu origem ao Reiki. Foi criada pelo mestre Saint-Germain na época de Atlântida. E ele criou ali 352 símbolos, em que o Reiki utilizou algum deles também. Mikao Usui, quando ele foi canalizar o Reiki, no século passado, ele recebeu alguns símbolos também. Mas a origem é em Shambhala. Então, Shambhala, além de ser um cuidar, né, parecido com o Reiki, de imposição de mãos, ele também é uma cidade que já pertenceu fisicamente, mas hoje é uma cidade no plano de luz. Então, para quem é reikiano, né, para quem é reikiano, mestre reiki, Shambhala vai ser assim um complemento. Eu considero que eu sou reikiano também, não sou mestre reiki, mas o Shambhala é como se fosse uma pós-graduação no reiki. Repetindo, tá? Não querendo menosprezar o reiki, reiki também é uma técnica, uma terapia maravilhosa de imposição de mãos, mas o Shambhala ele é mais rápido, mais breve. Então, uma sessão de Shambhala dura no máximo 10 minutos. Bem-vinda, Salete Weti, minha prima Salete, bem-vinda. Bom, pessoal, quiser fazer pergunta, só digitar aí no chat. Fui claro aí na questão dos cursos de formação. Então, assim, os níveis, né, que eu tenho ministrado ultimamente, o nível 1, por exemplo, por enquanto eu tenho ministrado só o nível 1, né? As pessoas ainda não avançaram para o nível 2 ou não chegou o momento de fazer o nível 2. O nível 1 demora aí, no modo online, no máximo 3 horas, incluindo a iniciação, né, e a conteúdo da parte teórica. Então, a teoria prática, o nível 1 está levando aí no máximo 3 horas. Pode ser feito totalmente online. Então, Lisiane, a gente está, conforme as pessoas vão solicitando, né, o nível 1 no caso, a gente vai encaixando as turmas, tá? Então, eu estou formando as turmas, pode ser fim de semana, dia de semana. Então, manda a sua proposta aí, Lisiane. Se você prefere dia de semana ou fim de semana, qual horário que você fica melhor. Então, eu disponibilizar ao menos 3 horas. Investimento, tá? Investimento assim, é bem acessível. Cada nível é R$120, tem certificado e tudo. Então, quem tiver interessado, a gente vai só me passar o nome e a gente vai formando as turmas. O que mais, meninas? A gente vai fazer daqui a pouquinho uma emanação para o planeta, atingindo todos os seres vivos, tanto animais quanto vegetais, os pets. Pessoas que você queira mandar um Shambhala, mentalize a pessoa enquanto a gente estiver ali fazendo emanação. Legal, Lisiane, então fico aguardando o contato. Então, quem tiver interesse em fazer o nível 1, mande o nome que a gente vai montando as turmas. Investimento é bem acessível, R$120, incluído todo o material, certificado.
Inclusive a iniciação a gente pode ser feito do modo online. Então até então, né, meninas, antes da pandemia a gente questionava a questão dos trabalhos espirituais serem feitos no modo online, porque até então era só presencial, né? Inclusive investigação de consciente, regressão para quem é da BPR. Eu tenho feito do modo online, tá, gente? E tem funcionado muito bem. Em setembro, Vanja, ok. Ficamos aguardando então. Então, envia o nome para nós, pode ser pelo direct do Instagram, pode ser por aqui mesmo. Qual a melhor data para você, a gente vai encaixando as turmas. Então, como falei para vocês, até a investigação de consciente a gente consegue fazer no modo online. Eu tenho um curso também chamado Expansão dos Chakras, onde através da expansão dos chakras a gente consegue fazer a investigação de consciente. Sem necessidade de usar musiquinha, sem necessidade de usar o mantra, sem aquele ritual todo, né? E feito totalmente no modo online. E eficiência, pessoal, eficiência assim, tá 100%. As pessoas dizem até que a investigação de consciente feita no modo online, ela é mais, assim, eficiente, né? No modo da conexão com o plano espiritual, melhor do que no modo presencial. Porque algumas pessoas dizem que no modo presencial se dispersava algumas vezes, na questão daquela expectativa de, né, a gente deitar naquela maca, de recitar aquele mantra, colocar aquela musiquinha. Todo esse ritual causava uma certa expectativa nas pessoas e elas acabavam não conseguindo se entregar para o processo. Sendo que no modo online, através da expansão dos chakras, né, a pessoa consegue se conectar com toda a egrégora. Então, falando em egrégora, o que é egrégora? Egrégora é conexão de seres de luz, encarnados e desencarnados. Então, na egrégora, o nosso mentor espiritual que nos acompanha nos trabalhos da PR, da investigação de consciente, eles são nossos parceiros de trabalho. Somos parceiros, não existe hierarquia. O mentor, só porque ele está desencarnado, ele é superior a nós encarnados. Não. Dentro da egrégora, seres de luz encarnados e desencarnados, temos as funções diferentes, mas todos são importantes, não havendo hierarquia. Então não tem submissão ao plano espiritual, não. Somos todos parte da egrégora, parte do trabalho. Bom, o que mais? Então, voltando a falar sobre Shambhala, a gente vai fazer os cursos de formação e aí a gente vai fazer uma demonstração aqui, uma emanação de Shambhala para o planeta. Então, é muito parecido com o Reiki, vamos dizer que é um... Bom, o Reiki, a origem do Reiki foi o Shambhala, né? Então, é idêntico mesmo, a imposição de mãos... E não é necessário a gente ficar desenhando símbolos, basta a gente memorizar, visualizar, né? Se quiser desenhar também pode, mas o que vale é a intenção e a prática. Então a parte teórica também não é tão pesada igual a do Reiki, não tem muita teoria, é uma coisa muito mais prática. Então qual que é o intuito da Shambhala, né? A gente praticar mais e não querer saber tanto da teoria. Então, como seres de luz despertos, ser de luz não precisa saber muita coisa, ele precisa praticar. Então, a sabedoria do ser de luz é diferente da sabedoria da mente humana, do ego, né? O ego, ele quer só adquirir mais conhecimento, sabedoria, e isso vai muito na questão do ego, né? Da vaidade, de querer saber mais, sempre querer mais, isso por pura vaidade da mente humana. E ser de luz desperto, ele não tem essa vaidade. Então, vocês que estão despertas, ser de luz desperto, vivendo como um ser humano. Então, assim, o ser humano é o nosso personagem. Então, esse personagem está o nosso ego, né? O nosso ser físico, o nosso ser mental, o nosso ser emocional e o nosso ser espiritual. O ser espiritual também faz parte da versão persona, do personagem. Esse é o personagem. E o ator, que é o eu superior, é o nosso ser de luz. Então, o ser de luz é o ator, o eu superior, que dá comando ao personagem. O ser físico, o ser mental, o ser emocional e o ser espiritual. Meninas, quiserem fazer perguntas, bem-vinda. Casa
LTHM, bem-vindo, bem-vinda. Então, quiser fazer pergunta, só digitar aí no chat. Bom, pessoal, então a questão do Shambhala aqui, o que eu queria frisar bem é essa questão do ser de luz desperto ou não desperto. Então, como disse, Shambhala não é para qualquer um. E mesmo os trabalhos espiritualistas, né, para quem é terapeuta aqui, as pessoas que chegam até nós geralmente são seres despertos, os que estão despertando. Não despertos não chegam até nós, não. Não se interessam pelos trabalhos da espiritualidade. Então, na radiestesia cósmica, a gente aprendeu ali na arte tal, a gente aprende que estamos na Era da Luz. A Era da Luz começou no dia 21 de 12 de 2021. Desculpa, 2012. 21 de 12 de 2012. Então, estamos há quase 10 anos na Era da Luz. O que antecedeu a Era da Luz foi a Era do Espírito. Essa Era do Espírito durou até 21 de 12 de 2012 e nisso foram 26 mil anos da Era do Espírito. Então, gente, a gente já está na Era da Luz, já passamos da Era do Espírito e tem ser humano que não sabe nem o que é espírito, né? Só sabe o que é o personagem, o ego. Então, estamos na Era da Luz, engatinhando na Era da Luz ainda, e tem ser humano, né? Com certeza são esses 2/3 da população mundial que não despertaram e não vão despertar nessa encarnação, que não sabe nem o que é o espírito. Imagina o que é ser de luz, então. Não fazem nem ideia. Bom, pessoal, como estamos em horário? 9h48. Bom, daqui um pouquinho a gente vai fazer a emanação do Shambhala para o planeta. Então, Shambhala é muito similar ao Reiki, imposição de mãos, símbolos. Shambhala temos 352 símbolos, que é impossível decorar esses símbolos. Eles vão vindo conforme a necessidade e a gente vai canalizando, vai visualizando, vai recebendo. A gente desenha e não é necessário ficar decorando todo aquele ritual de desenhar, de memorizar, não é necessário. O que vale no Shambhala é a intenção. Então, eu queria pedir para vocês, tá? A gente vai fazer daqui a pouquinho a emanação do Shambhala para o planeta. Deixe aí do lado um copo de água, uma garrafinha ou uma jarra para a gente fluidificar essa água também. O Shambhala serve para fluidificar a água, onde a gente vai, através da água, absorver as essências que a gente necessita para nós. Tanto do reino animal, do reino vegetal, ou seja, tudo que está no cosmos, no universo, a gente necessitar, vai ser fluidificado na água. Tudo isso só é possível com um trabalho em egrégora. Seres de luz encarnados e desencarnados, despertos, todos trabalhando junto em egrégora, onde nunca o trabalho é individual, sempre no coletivo. E todo conhecimento que a gente precisa adquirir do cosmos, tá? A gente pode receber esse conhecimento, sim. A gente pode ir até Shambhala também, né? Como eu havia dito a vocês, que eu fui até Shambhala. E todo ser de luz desperto pode ir até lá também, seja lá através dos sonhos, dormindo, ou numa viagem astral, num desdobramento, num trabalho de investigação de inconsciente. Então, para quem tem uma frequência de ser de luz desperto, consegue ir até Shambhala e falar com os mestres ascensionados, como foi o meu caso, né? Uma questão aí de alguns meses. Então, como falei para vocês, foi tudo assim, aconteceu, tudo uma novidade, e que a minha missão é estar transmitindo esse trabalho, tanto em curso de formação quanto em tratamento. Bom, pessoal, quiser fazer mais alguma pergunta, tá? A gente vai daqui a pouco fazer a emanação para o planeta. Gratidão a vocês que estão nos prestigiando aqui. Estamos em 6 pessoas na sala. Gratidão mesmo pela disponibilidade de vocês. Então, o Instituto Sofia Riga, aqui em São Paulo, capital, é um dos locais aqui do planeta em que está autorizado a ministrar os cursos de Shambhala. Bom, todas já pegaram um copinho de água. Vamos lá então fazer a emanação. Meninas, tem alguma dúvida?
Digite aí no chat, por favor, se tiver alguma dúvida antes da gente começar a emanação de Shambhala para o planeta. Tudo bem, meninas? Vanja, Lisiane, Salete, Giovana, Érica, tudo bem? Podemos iniciar então? Então vamos iniciar então a emanação de Shambhala para o planeta. Então eu vou pedir para vocês, tudo certo? Lisiane, tudo ok? Meninas, podemos começar? A Érica, sim. Todos com um copinho de água aí do lado. Então toda a emanação de Shambhala a gente começa com uma boa respiração. Então a gente vai fazer uma respiração em 4 etapas, onde a primeira etapa a gente vai inspirar o ar pelo nariz. A segunda etapa a gente vai segurar um pouco esse ar. Terceira etapa, expirar, soltar o ar pela boca. Quarta etapa, dá mais um tempinho. Então vamos lá então. Só ajeitar aqui o suporte. Vamos lá então, meninas. Bom, primeira etapa, vamos fechando os olhos. Vamos nos atentando à escuridão das pálpebras fechadas e vamos fazendo a primeira etapa, inspirando pelo nariz, dando tempinho, 2, 3 segundos, soltando, expirando pela boca. Mais uma vez, inspirando pelo nariz, segura um pouco esse ar. Solta pela boca, expira, dá mais um tempinho, mais uma vez, inspirando pelo nariz, segura um pouquinho, solta, expira pela boca, dá mais um tempinho. Agora vocês imaginem as pessoas que vocês queiram, pessoas, plantas, pets, animais, que queiram receber a Shambhala. Shambhala é um método de cuidar, de cura. Como falei para vocês, não gosto de falar de cura. Todo ser desperto, ele tem o poder de autocura. Então vamos falar de cuidar. Então vai cuidar, através do Shambhala, dos seres vegetais, animais, dos amigos, parentes, pessoas próximas. Então vamos imaginando, emanando Shambhala através das nossas mãos. Emanando uma luz dourada, juntamente com a chamatrina. A chamatrina é um tripé de 3 luzes. Uma luz azul, uma azul amarela, luz amarela e uma luz rosa. Então vamos emanando a luz dourada, juntamente com uma luz azul, uma luz amarela ou dourada e uma luz rosa. Então, todos estamos emanando essa luz, emanando Shambhala. E vamos imaginando, atingindo as pessoas que a gente está com a intenção de emanar, as plantas, os vegetais, os pets. Vamos emanando essa Shambhala, vamos afirmando Shambhala aqui, Shambhala aqui, Shambhala aqui. Mãe, Pai, Deus, eu sou a pessoa com você. Eu sou o instrumento do seu desejo. Eu sou o ser de luz desperto a serviço da Shambhala. Emanando a Shambhala, esse cuidar que está radiando por todo o planeta nesse exato momento. Seja lá onde vocês estiverem, no Japão, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em São Paulo. Estamos todos conectados em egrégora. Estou aqui juntamente com o Mestre Saint Germain, Mãe Kuan Yin, Arcanjo Miguel e todos os seres da Fraternidade Branca, os Mestres Ascensionados, os Arcturianos, Pleiadianos, os Xamãs, todos os seres que fazem parte da egrégora. Lembrando que a egrégora é uma união dos seres dos despertos, encarnados e desencarnados. Então cada
cada um vai chamando pelos mentores, pelos mestres ascensionados, anjos, arcanjos, a quem vocês preferirem. Com certeza eles estão aqui conosco, fazendo essa emanação do Shambhala. Então vamos emanando essa luz para que atinja todas as pessoas que a gente tem a intenção de cuidar, seja lá plantas, animais, vegetais, e tudo que a gente necessita, seja para o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, está sendo transmutada nas nossas águas, as essências necessárias do planeta, seja do mundo animal, vegetal, mineral, tudo que a gente necessita, as essências, os florais, estão sendo agora fluidificadas na nossa água. Vamos respirando mais uma vez, segurando um pouquinho o ar, soltando pela boca. Vamos respirando em 4 etapas. Vamos finalizando então essa emanação da Shambhala para o planeta. Vamos voltando aos nossos corpos físico, mental, emocional, espiritual, acoplando o nosso ser de luz que somos. Quem estiver totalmente regresso, pode abrindo os olhos devagar, se espreguiçando. E meninas que acharam da emanação da Shambhala, sentiram alguma coisa, digite aí para nós. E vamos beber um golinho da água também, da água fluidificada. O que vocês acharam do gosto da água, da textura, do odor? Notaram alguma diferença? Digita aí para nós, por favor. Tudo certo aí, meninas? Vamos aí, tá? A gente vai pegar o nome das pessoas que estão interessadas, energia muito forte, me senti muito bem, legal, Lisiane. Legal. Então, a ideia de estar fazendo essa primeira live, né? Para quem não sabe, hoje é meu aniversário. Eu estou completando 5.4 com aparência de 5.0 e é um presente que eu estou recebendo, né? Do universo, de Saint Germain, de Shambhala, de estar emanando isso para completando 54 primaveras e aproveitando cada vez mais essa encarnação, essa missão. Uma das missões que me veio recentemente em maio é divulgação do Shambhala, tanto em curso de formação quanto o cuidar das pessoas, dos animais, vegetais. Érica, que quiser fazer o curso também, tá, Érica? Ele é feito totalmente online. Gratidão, Andréia. Gratidão, meninas. Pode ser feito online. Então, disponibilize 3 horinhas. Grato, Salete. E a gente vai fazer esse curso totalmente online. Ele é um curso bem simples, tá? Bem prático, bem didático. Não requer muita habilidade, uma coisa para a gente aplicar mesmo. A humanidade está necessitando. Então, qual que é a nossa missão? A gente despertar quem está querendo despertar. Ainda há tempo. Para quem quer despertar ainda. Para quem não quer despertar, não tem mais tempo. Legal, André? Então, fico aguardando a mensagem de vocês. Se vocês têm mais alguma dúvida. Lisiane sentiu o gosto leve, o sabor suave na água, legal. Mas alguém sentiu alguma diferença no sabor da água? A água foi fluidificada com a Shambhala. Então lembrando, tá? Todos nós que somos aqui seres de luz despertos, temos essa capacidade de cura, de autocura, de nos auto-remediarmos. Inclusive, né, uma prova disso foi essa fluidificação da água.
Todos nós recebemos os fluidos necessários, as essências, através da emanação do Shambhala. Foi tudo compartilhado em egrégora. Então, sempre a gente trabalha em egrégora. Egrégora, seres de luz despertos, encarnados e desencarnados, todos trabalhando para um bem maior. Quero bem-estar, ao bem-estar da humanidade, ao bem-estar do plano espiritual, ao bem-estar dos seres vivos, animais, vegetais, minerais. Todos os trabalhos em egrégora, sempre a gente trabalha para a paz. Estamos sempre em paz, com a consciência tranquila. Legal, meninas? Salete também está querendo fazer o curso. Legal, Salete. Então, eu repetindo aqui, tá? A gente vai formar as turmas e no máximo aí dura 3 horas. Tanto a parte prática, a parte teórica, a parte da inicialização, né? Vocês vão ser iniciadas, tudo no modo online. Então 3 horas é o tempo suficiente. Para quem é reikiano vai ser mais fácil, né? Porque a gente vai acabar falando do reiki. Afinal, o Shambhala que deu origem ao reiki. Então muita teoria desse nível 1 principalmente tem a ver com o reiki. Bom, nosso próximo encontro, estão me intuindo aqui, né? Que para a gente fazer toda sexta-feira esse horário. Então, a próxima sexta-feira, às 9h09, estaremos aqui de volta. Então, gratidão, meninas, pelo prestígio, pela presença, pelo nosso primeiro encontro, né, do Shambhala, a divulgação do Shambhala para o maior número de pessoas possíveis. E lembrando que Shambhala é só para seres de luz despertos. Quem não está desperto não tem essa capacidade, não tem esse dom para estar principalmente ouvindo falar nisso, né? Então, quem não está desperto não quer nem saber ouvir falar de espiritualidade, desses trabalhos, das terapias, do bem-estar espiritual. Certo? Então, meninas, gratidão pela presença, pelo prestígio. Pessoal aí, né, de todos os cantos do Brasil, do mundo, do Japão, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília. Gratidão, meninas. Um ótimo final de semana. E até a próxima sexta-feira, então. Um grande abraço, beijo a todas. E até semana que vem. Ótimo final de semana.